Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ministério da Saúde diz que o governo vai adotar a vacina contra o coronavírus que ficar pronta primeiro. Doleiro dos doleiros fecha acordo de delação para devolver R$1 bilhão. E os gols da noite pelo Campeonato Brasileiro. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento App Bradesco, reinventando para ficar do seu jeito. O Ministério da Saúde informou que o Brasil está na fase de estabilização da curva do coronavírus. Ao vivo de Brasília, a Lívia Veiga tem as informações. Olá, boa noite para você. Boa noite, Patrícia. A informação foi dada durante a entrevista coletiva nesta quarta-feira. Tanto o número de infectados quanto o de mortes diminuiu 3% na última semana. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que o número de mortes deve começar a cair. Em relação à vacina de imunização, o Ministério da Saúde diz não ter preferência e deve adotar a que ficar pronta primeiro, com eficácia e efetividade comprovadas. Vamos ouvir o que disse o secretário de Inovação do Ministério da Saúde, Hélio Angotti. Vamos supor que uma outra vacina ficou pronta primeiro. Nada impede que continue o processo de transferência tecnológica e que sim, o governo possa buscar uma outra vacina em paralelo. Não há problema nenhum nisso. O que é importante, é preciso deixar bem claro, é salvar o maior número de vidas o quanto antes. Olha, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 3.164.785 casos de coronavírus confirmados, com 104.201 mortes, sendo 1.175 nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 2.309.477 pacientes estão curados e 751.107 seguem em acompanhamento. Em São Paulo, 120 cidades vão ser incluídas em um programa de monitoramento de casos de coronavírus a partir da semana que vem. A Giovana Rizardo tem os detalhes. Boa noite. Como é que vai funcionar, Giovana? Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a ideia é rastrear e também isolar os pacientes com a suspeita da doença o mais rapidamente possível, para daí conseguir chegar num resultado, para evitar a transmissão para outras pessoas. Olha, o teste começou em 4 cidades aqui do estado e agora vai ser ampliado, a partir da próxima segunda-feira para 120 cidades do estado de São Paulo. Então, quem teve contato com o infectado nos últimos 14 dias, por pelo menos 15 minutos e menos de 1 metro de distância, vai receber uma mensagem por SMS da Vigilância Municipal. O paciente suspeito vai ser testado e deve ficar em isolamento até a chegada do resultado. Todas as informações elas vão ficar armazenadas em um sistema integrado que é para facilitar e também o controle da gestão, a gestão destes dados. Até setembro, o governo do estado estima que o monitoramento seja feito em todas as 645 cidades do estado. Patrícia. Obrigada, Giovana, pelas suas informações. E o Superior Tribunal de Justiça homologou o acordo de delação premiada do ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos. O Leonardo Aque tem as informações. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Patrícia. A decisão foi do ministro Benedito Gonçalves. Edmar Santos é acusado de irregularidades na compra de equipamentos e materiais para o combate à pandemia de coronavírus e também de desvio de recursos na construção de hospitais de campanha. Secretário de Saúde do Estado até maio, em julho, acabou preso por ordem do Tribunal de Justiça do Rio, mas foi solto na semana passada por decisão do STJ. Nesta terça, a Justiça Federal do Rio de Janeiro também homologou a delação premiada de Dario Messer, o doleiro dos doleiros, investigado pela Lava Jato. Ele é acusado de lavar dinheiro para empresários e políticos envolvidos em corrupção. Agora, pelo acordo,
Messer vai cumprir pena de 18 anos e 9 meses e renunciar a quase todo o seu patrimônio, calculado em cerca de R$1 bilhão. Patrícia. Obrigada pelas informações. O Congresso Nacional derrubou 5 vetos do presidente Jair Bolsonaro. Voltamos a Brasília com a Lívia Veiga, com você. Patrícia, a derrubada dos vetos ocorreu após um acordo dos parlamentares com o governo. O principal veto derrubado foi a medida provisória que facilita crédito e financiamento de dívidas de produtores rurais. Também caíram vetos que tratam da regulamentação da profissão de historiador, da prorrogação do prazo para a utilização do RECINE, o regime especial de tributação do setor cinematográfico, o que dispensa a exigência de licitação para contratar advogados e contadores e o que regulamenta o uso da telemedicina. Um veto mantido pelos parlamentares diz respeito à obrigatoriedade da análise anual de saúde para motoristas de cargas. A análise de vetos normalmente é feita em sessão conjunta da Câmara e do Senado, mas por causa da pandemia foi feita separadamente. Outros vetos serão analisados na semana que vem, Patrícia. Obrigada, Lívia. Os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao marco do saneamento básico podem reduzir a eficácia da lei que foi aprovada pelo Congresso. A opinião é do deputado federal Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco. Ele é coordenador no Nordeste da Frente Parlamentar pelo Saneamento e participou do JR Entrevista desta quarta. O saneamento básico ele é focado em 4 pilares, tá? Água, esgoto, resíduo sólido e drenagem. São separados, mas todos eles se juntam quando tem a solução ou quando tem um problema. Então, ficou na Câmara, né, um debate, quando o presidente Michel Temer colocou uma medida provisória, uma questão entre público e privado, né? E eu, Fernando, eu não estou preocupado em saber se é público ou se é privado. Eu estou preocupado é que o saneamento básico chegue na vida das pessoas. Mas a gente precisa entender um pouco do nosso país. Nós somos um país continental. Então a gente não pode, nesse momento, tratar os desiguais de forma igual. Então a maneira, né, que veio essa MP, que se foi construído, né, um discurso, é demonizando as estatais. Eu não estou aqui defendendo as estatais. Eu estou querendo aqui aprender com os erros, para a gente tentar, numa lei, a gente colocar que a gente possa acertar para frente. E foi isso que nós lutamos por mais de 18 meses, brigando diariamente, estudando, debatendo. Tem lugar no Nordeste que, para chegar à água, tem que ter uma adutora de 1.000 quilômetros. Será que isso é fácil do iniciativa privada tentar fazer isso? Ou isso tem que ter a intervenção do Estado? Então foi por isso que nós tentamos votar, fizemos um acordo, e esse veto, né, que ele veda a contratação de programa, né, do contrato de programa, a gente é importante derrubar, porque eu tenho medo, né, de as pessoas não terem interesse, né, nas pequenas cidades, não ter interesse nos pequenos municípios, e aí só ficar com as grandes cidades, os grandes centros rentáveis. Então a gente precisa ter equilíbrio. E a lei foi muito bem feita, infelizmente teve esses vetos, a gente precisa, com esses vetos, trabalhar para derrubar o veto. Isso aí, né, a gente precisa trabalhar, mostrar ao presidente Bolsonaro da importância de derrubar esses vetos, para mostrar que isso é realmente o saneamento brasileiro, esse marco regulatório de saneamento é um projeto fundamental. E que, se for derrubado esse veto, a gente dá um grande avanço para a gente aí, nos próximos 30 anos, ter água e saneamento na casa das pessoas. Olha, a Ancine liberou 8,5 milhões de reais para ajudar pequenas exibidoras de cinema. Voltamos a Brasília com a Lívia Veiga, que tem os detalhes. Patrícia, a medida vai ajudar 172 empresas exibidoras de cinema que enfrentam dificuldades por causa da pandemia. São grupos que administram complexos com até 30 salas de exibição. De acordo com a Ancine, esses 8,5 milhões são para diminuir os efeitos negativos da crise e não precisarão ser reembolsados aos cofres públicos. O dinheiro poderá ser usado para pagamento de funcionários, serviços terceirizados e fornecedores de equipamentos e outros custos relacionados ao funcionamento das salas. O setor gera 65 mil empregos diretos no país. Patrícia. Obrigada, Lívia. Vamos agora ao comentário de Augusto Nunes. Boa noite a você que nos acompanha. No mundo inteiro, uma Corte Suprema existe
para desfazer dúvidas sobre trechos da Constituição. No Brasil, ministros do Supremo Tribunal Federal vivem criando confusões em torno de artigos constitucionais que até um bebê de colo poderia compreender claramente. Nesta semana, foi a vez de Alexandre de Moraes entrar em cena para complicar as coisas. Aspas para Moraes. Em nome da perpetuidade da democracia, toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria que elege o Executivo e o Congresso. Fecha aspas. Ou seja, até presidentes da República e parlamentares eleitos pelo voto popular devem ser depostos se virarem tiranos. E quais serão os critérios para chegar-se a tal conclusão? Quem substituiria os tiranos destituídos? Os ministros do STF que os tiranos escolheram? Moraes, por exemplo, chegou lá há 3 anos por vontade de Michel Temer e de algum punhado de senadores. Pelo que disse, ainda não decorou o artigo 1º da Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. O presidente Donald Trump voltou a pedir a reabertura das escolas nos Estados Unidos. A correspondente Evelyn Bastos tem os detalhes. Trump disse que as instituições são seguras e criticou o ensino à distância, dizendo que a aprendizagem por um laptop não é boa. O presidente citou recomendações para as escolas reabrirem, como a medição de temperatura e o uso de máscaras. Trump justificou a volta às aulas pelo baixo índice de casos graves entre crianças e adolescentes. Nesta quarta-feira, Phil Murphy, governador de Nova Jersey, assinou uma ordem liberando o ensino presencial no início do ano acadêmico, que aqui nos Estados Unidos começa em setembro. Patrícia. Agora o futebol. No Campeonato Brasileiro, Ceará e Grêmio empataram em 1-1. O atual campeão Flamengo foi goleado por 3-0 pelo Atlético Goianiense. Já o Atlético Mineiro e Corinthians fizeram um jogo de muitos gols. O Corinthians saiu na frente do Atlético Mineiro com gols de Jô e Arauz. Mas depois do intervalo, o Atlético virou para 3-2, com 2 gols de Johan e outro de Natan. O Bragantino abriu o placar contra o Botafogo com Alejandro. Só que Matheus Babi deixou tudo igual. Já o Atlético Paranaense venceu o Goiás por 2-1. Carlos Eduardo fez o gol da vitória. Fluminense e Palmeiras empataram em 1-1. Luiz Adriano e Evanilson marcaram os gols do jogo. E para fechar, Rodriguinho garantiu a vitória do Bahia sobre o Coritiba com essa cavadinha em cobrança de pênalti. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Uma boa noite para você.